Castelo forte é nosso Deus, o Deus leal e protetor. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer muito ao pastor Edinaldo e ao conselho da igreja e ao presbitério litorâneo por ter me dado essa oportunidade de poder conhecer os irmãos, estar aqui presente com vocês, poder dividir alguma coisa que Deus tem posto no nosso coração. O desejo da nossa alma é que o Senhor nos use com graça na vida de vocês e que a gente possa ser útil ao crescimento espiritual, de alguma forma, a vida de cada um de vocês. Eu sou pastor da primeira igreja presbiteriana em Recife, uma senhora de 135 anos de idade, mas graças a Deus uma senhora produtiva, uma igreja ardente, desejosa de viver a vontade de Deus, de ser útil ao reino e de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em nome do conselho dessa igreja, que eu queria dar também a vocês um abraço fraternal, para que nós possamos juntos, nessa caminhada de serviço a Deus, fazer conhecido o seu nome na terra, fazer grandioso esse nome que nós cantamos, que está acima de todo nome. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que, para mim, reflete muito bem tudo aquilo que a gente vem estudando nesses dias. Gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir suas Bíblias no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, e vermos do verso 1 em diante o que nos diz esse texto da palavra de Deus. Livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, teu senhor Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei:
segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete agora em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós te somos muito gratos pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui nessa noite, em atendimento ao teu chamado e à tua convocação. Hoje é o teu dia, Senhor, o dia em que o teu Filho Jesus venceu a morte, ressurgiu dos mortos. Por isso nós nos juntamos nesse dia para celebrar a esperança da nossa salvação, para celebrar a vitória do Cordeiro. Senhor Deus, enche o nosso coração nessa noite de desejo ardente de ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor Deus, nessa noite. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para contemplarmos a beleza da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito tenha plena e total liberdade de ministrar os nossos corações. Fala, pois, conosco, Senhor Deus, de forma graciosa. Opera maravilhas entre nós. Transforma as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. É a nossa oração e desejo. Em nome e no amor de Jesus, o nosso amado Redentor. A Ele damos glória, honra e louvor. Amém, Pai querido. Amém. Que Deus use de graça e misericórdia conosco nessa noite e possa falar ao nosso coração. A igreja presbiteriana, como temos visto, tem como característica particular adotar como eixo de interpretação bíblica e de compreensão da leitura da ação de Deus na história humana, a ênfase na soberania de Deus. Nós cremos num Deus soberano que tem todas as coisas sob seu controle. E é isso que aquieta o nosso coração e nos consola. Absolutamente, qualquer coisa que nos bate à porta, qualquer mal que nos sobrevém, qualquer dificuldade que enfrentamos, só acontece e só existe por causa da permissão desse Deus soberano. E descansamos o nosso coração na certeza de que esse Deus soberano só permite que as coisas nos cheguem para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Ele é um Deus bondoso e cuidadoso. E nós então cremos como na principal doutrina da palavra de Deus, como eixo de interpretação bíblica e de compreensão da história humana, a soberania de Deus como marco principal. Absolutamente nada acontece sem a sua vontade. E essa doutrina da soberania de Deus, esse ensino, essa verdade, se expressa mais claramente naquilo que nós vimos hoje como a doutrina da graça de Deus. Eu tenho sido impelido a refletir sobre a doutrina da graça. E quanto mais leio, quanto mais estudo, quanto mais reflito, mais sou convencido de que, como sempre foi, continua sendo o assunto mais necessário, mais urgente para o cristão e a igreja nesses dias atuais. Ao mesmo tempo que constato que é a doutrina mais esquecida, mais resistida, mais descrida, mais desobedecida pelos cristãos em nossos dias. O não conhecimento dessa verdade, o não entendimento dela, bem como o não recebimento humilde dessa verdade tem gerado distorções absurdas no cristianismo, que vão desde um legalismo mórbido, formal, sem vida e sem alegria, até a um ufanismo e vaidade espiritual de se sentir maior, melhor, ou mais espiritual, ou mais abençoado do que os outros. Tanto um extremo legalista frio e mórbido, formal, quanto o entusiasmo baseado na nossa própria performance e méritos, tem algo em comum.
a centralidade de méritos no homem. Certa vez, lendo um livro sobre este assunto, chamou-me a atenção o texto, o episódio de 2 Samuel, capítulo 9, que nos oferece um exemplo vivo do que significa a doutrina da graça de Deus. O texto lido de 2 Samuel, capítulo 9, se dá quando o rei Davi, após muitas lutas, muitas perseguições, goza agora o melhor momento de sua vida como rei em Israel, como líder da nação de Israel. Davi não somente subiu ao trono, mas também conquistou ou havia conquistado o coração do povo. A nação inteira canta os seus salmos, os seus louvores. Nódoa alguma manchar ainda a sua integridade. Ele expandiu as fronteiras do reino de Israel. Seu exército era temido e a nova nação respeitada pelos povos inimigos. Davi goza de saúde e de felicidade. Era um vitorioso. Nunca havia experimentado derrota no campo de batalha. A economia e as relações diplomáticas em Israel iam muito bem. Havia paz e prosperidade dada por Deus. Esse é o contexto que leva Davi, no momento de reflexão, a fazer essa pergunta que aparece aqui no texto de 2 Samuel, capítulo 9. É nesse contexto de admiração pela bondade e graça divina que Davi, em sua reflexão, lembra com nostalgia de sua amizade com Jonatas, o que ele leva a pensar: será que existe alguém que restou da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor a Jonatas? Eu não sei se você pode observar no texto, mas a pergunta manifesta o desejo de fazer o bem. É uma pergunta de um coração agradecido, que quer derramar essa mesma graça para outras pessoas. Essa é uma pergunta de graça, feita por um homem agradecido a Deus. Ele lembra da sua juventude, quando conheceu o filho do rei Saul, quando desenvolveu com ele Davi se lembra desse relacionamento da sua juventude, quando se aproximou da casa do rei, quando Jonatas o aproximou do seu pai, que atravessava momentos de depressão profunda, e quando Davi ia tocar harpas para aliviar as tensões e as depressões do rei, desenvolveu uma amizade profunda com Jonatas, eram amigos do peito. A inveja, a insegurança tomou o coração de Saul quando se desviou de Deus, quando começou a consultar cartomantes. Deus disse que tiraria ele do reinado e colocaria um homem agora como rei segundo o seu coração. E esse homem que Deus escolhera era Davi, o jovem Davi. Saul tentou de todas as formas, você deve conhecer bem a história, eliminar Davi, matar Davi para que ele não viesse a assumir o reino em Israel. A amizade de Davi e Jonatas ficou abalada, dividida. Davi amava Jonatas e Jonatas amava Davi. Fez um laço, pediu a Davi que eu sei que Deus vai te colocar como rei em Israel, porque o meu pai tem se desviado do caminho do Senhor. Mas quando você chegar ao reinado, não faça mal ao meu pai. Eu sei que o meu pai tem sido injusto com você, tem lhe perseguido, tem colocado os seus exércitos à sua caça, mas tenha misericórdia da minha família, Davi. E agora Davi, passado muito tempo,
rei em Israel, enfrentou todas as dificuldades e lutas, gozava um momento muito tranquilo de paz. Talvez estivesse no auge do seu reinado, um compositor dos salmos, um homem usado por Deus, o povo todo estava feliz e em paz. E agora ele lembra daquela amizade com nostalgia no coração, da guerra que se estabeleceu, da morte de Saul, da morte de Jonatas, da morte de todas as pessoas. E ele agora lembra, com graça no coração, dizendo: será que ainda há algum sobrevivente? Será que existe alguém da casa de Saul que eu possa fazer bem por amor à minha amizade com Jonatas? Há alguém vivo da família de Saul a quem eu possa demonstrar o mesmo tipo de graça que Deus tem demonstrado para comigo? Observe a pergunta. Ele não perguntou se há alguém merecedor. Ele não perguntou se há alguém qualificado, se há alguém esperto, se há alguém preparado para que se possa usar nos assuntos do governo, ou se há alguém em boa forma física para que se aproveite no exército, no comando. Não. Ele simplesmente indaga: há alguém, qualquer pessoa. Esse é um desejo incondicional de se fazer o bem. Existe alguém por aí a quem eu possa demonstrar a mesma graça que Deus tem demonstrado para comigo? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção e destacar é exatamente isso. Um desejo, uma pergunta, fruto de reflexão, que manifesta o desejo de se fazer o bem a alguém. Essa pergunta, esse desejo, desemboca num processo que possibilita a execução do bem desejado. Davi mobiliza as pessoas no reino para pesquisarem, para buscarem, para procurar saber se existe algum sobrevivente da família de Saul. Ele quer fazer o bem. E ele mobiliza todo o reino a isso. E aí se desenvolve uma busca, um processo para possibilitar que o desejo do rei seja executado. Encontra-se um antigo servo da casa de Saul que poderia dar a informação desejada. Encontra-se um homem chamado Ziba, que servia como servo de Saul no palácio. E o texto nos diz então que chegam e trazem Ziba à presença do rei. Diz o versículo 2: havia um servo, sim, da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Desculpem. A resposta à indagação do rei, quando encontra-se com Ziba: ainda, Ziba, diz o versículo seguinte, disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: sim, ainda há um sobrevivente. Ainda há uma pessoa que restou de toda a família de Saul. Mas é interessante. Após encontrar alguém que pudesse lhe apontar um caminho, a resposta de Ziba é: ainda há um filho de Jonatas. E logo de Jonatas, do seu amigo amado. Mas não servirá. Não sei se você observa, se o texto dá para expressar isso, mas o sentido da resposta de Ziba é uma advertência ao rei. Ainda há um filho de Jonatas, mas ele é aleijado, ele é deficiente, ele é inadequado para viver a vida no palácio, na corte. Porque não sei se você tem essa informação, mas as pessoas que tinham alguma deficiência na sociedade semítica, elas eram postas de lado. Você vai encontrar muito isso no Novo Testamento. Quando pessoas cegas, ou paralíticas, ou leprosas, são postas no fundo da cidade, nos cantos, nos subúrbios.
Eles são tirados do convívio da sociedade sadia. Eles são dados a ele uma manta, um cobertor para esconder a sua deficiência. Eles escondem a sua deficiência física, eles escondem a sua doença, eles escondem a sua cegueira, porque eles não podem agredir os sãos com os seus defeitos. Por isso que você vai encontrar Jesus toda vez que cura uma pessoa nessa condição. Diz a ele, agora você pegue um sacrifício, uma pombinha, leve ao sacerdote como oferta, ofereça a ele, apresente-se ao sacerdote. Ele vai examinar você e, constatando a sua cura, ele vai reintegrá-lo à sociedade. Ziba está dizendo para Davi, existe alguém, mas só que é inadequado. O Senhor não vai querer conhecer. O Senhor não vai querer trazê-lo para a corte. Ele é aleijado. Ele é deficiente. Percebe-se na resposta de Ziba um tom de preconceito e de advertência sobre o estado de deficiência e de incapacidade, de inutilidade do sobrevivente Mefibosete. Mas isso parece não importar ao rei. Ele quer achar alguém, não importando a sua condição. Onde está? É a indagação imediata do rei Davi a saber que há alguém. Onde ele está? Onde ele se encontra, diz o versículo 4. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba respondeu ao rei, ele está em Lodebar. Essa, por ser uma expressão de uma localidade, não foi traduzida para o português. Foi somente transliterada, né? Mas Lodebar significa literalmente um lugar de desolação. Um lugar infrutífero, árido, inóspito. O sertão em plena seca, um lugar que não é desprezível, que ninguém quer viver lá. Um lugar que não dá nada, que não se produz nada, que é difícil viver ali. Porque não tem água, porque não tem plantação, porque não tem criação, não tem nada. Ele está num lugar de miséria. Em outras palavras, é isso que Ziba está dizendo ao rei Davi. Existe alguém, sim, um sobrevivente filho de Jonatas, mas é aleijado, é deficiente, é uma pessoa inadequada para viver na corte. E vive num lugar desprezível e desolado, no fim do mundo. É essa a informação que ele está dando a Davi. A pessoa, em resumo, é desprezível e habita num lugar insignificante. Não pode oferecer absolutamente nada ao rei. Esqueça, Davi. Existe, mas não vale a pena. É isso que ele está dizendo e advertindo ao rei. É interessante perceber que a pergunta que nasce no coração de um rei grato a Deus, que quer estender a mesma graça para alguém por amor a Jonatas, desencadeia um processo de busca, onde se encontra, onde se identifica alguém a quem a graça poderia ser estendida. E quando Davi tem conhecimento de que existe alguém, ele toma uma decisão. Diz o versículo 5 ao versículo 10, que então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi, Mefibosete, ou seja, é você? E ele disse, eis aqui teu servo. Mediante a informação, a resposta positiva de que havia um sobrevivente, havia alguém, o rei Davi manda buscá-lo. Mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. E eu fico tentando reconstruir na minha mente essa cena. Imaginem vocês também, tentem construir isso. Uma comitiva do exército real, com toda a pompa, com todo o aparato, cruza o deserto de Lodebar
e chega num humilde casebre. Bate-lhe a porta. E a notícia chega: estão à procura do neto do ex-rei Saul. Agora eu fico me perguntando, o que um príncipe, neto de rei, pessoa de sangue real, está fazendo num lugar tão distante, desolado e miserável? O que vocês acham? Mefibosete estava fugindo, se escondendo, querendo ser esquecido. Sabem por quê? Porque quando um rei era deposto, o rei que assumia o poder procurava eliminar qualquer descendente, qualquer familiar, para que depois não viesse ser reclamado o trono. Era assim que funcionava, e era das monarquias. Quando um rei era deposto, o rei que subia ao poder perseguia toda a família e mandava matar todas as pessoas. Destruía os descendentes. Apesar de Davi não ter feito isso, mas isso aconteceu com a queda de Saul. Eu queria que você viesse comigo para o capítulo 4 de 2 Samuel. E você observe comigo o burburinho que se deu quando da notícia da morte de Saul, da morte de Abner, da morte de Jonatas. E dá-se aqui a morte do irmão de Jonatas, Isbosete. Diz o capítulo 4, do versículo 1 de 2 Samuel, que ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou, tremeu. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe, filhos de Rimom, o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Esse menino nasceu sadio, mas quando houve a desgraça na sua família, quando o seu avô morreu, quando o seu pai morreu, a ama que cuidava dele, para poupar-lhe a vida, tentou fugir, porque desencadeou-se uma loucura em Israel. Agora que o rei Saul morreu, agora que o seu grande general Abner morreu, agora que Jonatas morreu, a mulher disse: vão matar todo mundo agora. E pegou o menino e tentou escapar e fugir, e na fuga tropeçou e caiu sobre ele. E ele agora, por causa desse acidente, ficou manco, ficou aleijado das pernas. Continua dizendo o texto que ali, indo, verso 5, Recabe e Baaná, filhos do Rimom, Berotita, chegaram à casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Eu acho que triste, que deprimido. Chegou a notícia de que seu irmão morreu, de que seu pai morreu, de que Abner morreu. A sua vida não duraria muito tempo. Ele talvez almoçou, comeu alguma coisa e foi dormir ao meio-dia, deprimido. E esses homens que trabalhavam para ele,
eram capitães do seu exército. Ao saber que tudo estava perdido, vejam o que fizeram. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, tendo eles entrado na casa, estando no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram-lhe a cabeça de Isbosete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, e Saul, e é da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhe: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas notícias para mim, e como recompensa o matei, por achar que eu ia me alegrar com a morte de Saul. Muito mais a perversos que mataram a um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordens aos seus moços. Eles, pois, os mataram e, tendo-lhe cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a enterraram na sepultura de Abner em Hebrom. É o que a gente conhece como a covardia. Os homens de confiança de Isbosete, quando souberam que não tinha mais esperança, que o reino caiu e que Davi seria aclamado rei em Israel agora, definitivamente, eles disseram: vamos fazer uma coisa aqui para ver se a gente ganha o favor do rei. Mataram Isbosete, cortaram-lhe a cabeça e foram lá apresentar a Davi: eis aqui o triunfo, pode confiar na gente, que a gente quer servir ao rei Davi agora. E Davi disse: que perversidade, vocês acham que eu vou me alegrar com a covardia dessa? Você acha que Deus, que me livrou de todas as minhas angústias, vai se ficar feliz se eu aceitar isso de vocês? Mandou matá-los, cortou as mãos e os pés e pendurou como exemplo em praça pública, somente para que não houvesse uma perseguição e uma matança na família do rei Saul. É isso que estava acontecendo. Agora Isbosete, o único que escapou, Mefibosete, o único que escapou de tudo isso, o único sobrevivente da família de Saul, vive longe. Ele quer o esquecimento, ele não quer ser encontrado, ele quer viver o restante da sua vida na sua condição de miséria, mas ele quer viver livre. E por isso ele vai para um lugar tão distante, esquecido, onde ninguém vai para ali. Viveu toda a sua vida com medo de ser encontrado. E agora, num belo dia, chega o exército do rei, uma caravana enviada por Davi, dizendo: estamos atrás do filho de Jonatas, o último sobrevivente da família de Saul. O rei Davi lhe descobriu, meu filho, e ele está lhe chamando no palácio. Eu fico imaginando o que é que não se passou na cabeça desse rapaz, na caminhada até Jerusalém. Eu fico imaginando ele: o que é que vai me sobrar? Vão me humilhar, vão me torturar, vão me matar, vão me pendurar em praça pública. Por que que eu fui descoberto? Uma comitiva do exército real cruzou o deserto para encontrar o sobrevivente da casa de Saul. Bate na porta, estão à procura do neto do rei. Mefibosete
Agora, ele pensa, fui descoberto. O rei me encontrou. Estou perdido. Mefibosete é levado à presença do rei e se dá o encontro. Por um lado, tão temido por Mefibosete. Por outro lado, tão esperado pelo rei Davi. De um lado, o medo. O verso 6 e o verso 7 do capítulo 9 nos aponta isso. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, és tu, Mefibosete? Ele disse, sou, eis-me aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não tenha medo. Parece que Davi percebeu o homem trêmulo, inseguro, com medo do seu futuro. Não tenha medo. Eu não vou te fazer mal. Eu não te chamei aqui para te fazer mal. De um lado, medo. Do outro lado, bondade e misericórdia. Diz o rei Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás sempre na minha mesa, será o meu convidado de honra na minha casa. Se por um lado havia medo, do outro lado havia bondade e misericórdia. Se de um lado havia senso de miséria e de inadequação, do outro lado havia aceitação. É interessante você perceber uma coisa. Mefibosete não tem apenas uma sensação de medo por ser filho de Jonatas, mas ele tem medo porque ele é inadequado. Eu sou um deficiente. Eu sou alguém que não devo estar aqui na corte, no palácio. Porque não funcionava dessa forma. E Davi olha para ele e diz que vai fazer para ele bondade e misericórdia. E diz o verso 8, então ele se inclinou, colocou o rosto em terra e disse, quem sou eu? Quem é o teu servo que está aqui diante do Senhor para que tenhas olhado para um cão morto como eu? Rei, Davi, olhe para mim. O que que eu posso te oferecer? Nada. Eu sou uma pessoa inadequada, deficiente, aleijada. Eu não tenho o que fazer no palácio. Eu não tenho a dignidade de sentar à tua mesa. Eu sou como um cão morto. O que é que pode se esperar de um cão morto? Se de um lado havia bondade e misericórdia, do outro lado havia senso de miséria e de inadequação. Quem sou eu para estar diante do rei? Quem sou eu para que o Senhor use de bondade para com a minha vida? Mas do outro lado havia aceitação incondicional. Davi não quer saber se ele é aleijado, se ele é inadequado. Davi quer fazer o bem a ele. E aí a gente vê a providente e a acolhida. Diz o versículo 9 que chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Ziba, você é a melhor pessoa. Você trabalhou como administrador, como servo de Saul. Você sabia e sabe os bens que Saul tinha. Pois faça o levantamento. Tudo que pertencia a Saul, eu darei a Mefibosete. Será dele. Eu vou lhe restituir tudo que ele perdeu. Tudo que a família real perdeu, eu vou restituir. E tem mais. Todas as terras que Saul tinha, que serão dele agora, que ele não pode trabalhar porque ele é deficiente, você, com seus filhos e com seus servos, trabalhará para ele. Trabalharás, diz o versículo 10, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto, para que a casa do teu senhor, Mefibosete, não tenha pão para comer. Mas mesmo assim, mesmo tendo ele riquezas e pão para comer, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Ele vai ser meu convidado especial. Ele vai ser o homem que vai comer à minha mesa no palácio.
Ele vai conviver comigo como eu convivi com Jonatas, lá no palácio. Diz o verso 11 que diz Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, diz a Bíblia aqui como uma conclusão magnífica dessa cena. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos seus filhos. Foi tratado como um dos seus filhos. Não havia nenhum tratamento diferente, era como um dos seus filhos. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete agora. E o versículo 13 é uma conclusão tão bela, tão poética. É como se ele contemplasse agora a cena de longe. Morava Mefibosete não mais no lugar de miséria, mas na cidade de Deus, em Jerusalém. E comia sempre à mesa do rei, apesar dele ser coxo de ambos os pés. Que coisa magnífica! O resultado da ação graciosa do rei, a cena familiar, o resultado do encontro gracioso é expresso nessa cena familiar, que a partir de então se torna comum na sala de jantar do Palácio Real em Jerusalém. A cena é essa, a mesa posta, a mesa grande, a mesa do rei, farta para a refeição. Na ponta, o rei Davi sentado. Num dos lados, o belo Absalão, junto à meiga e formosa Tamar. No outro lado, o estudioso e sábio Salomão, entre outros filhos do rei. De repente, toca a sineta. Chega o convidado. Ele vem andando devagar, com lentidão, puxando-se com moletas, meio desengonçado. Entra, abre-se as portas da sala de jantar do rei e entra Mefibosete. Senta-se à mesa e começa a refeição. Ele nunca imaginou isso. Vivia longe, no lugar de miséria, com medo de ser encontrado. Vivia a sua condição de inutilidade, por causa de um acidente que acontecera depois da tragédia que bateu na sua família. Sabe o que é isso, meus queridos? É graça. É favor não merecido. É a maior mensagem. É a maior cena que nos ensina a maravilha desse texto da palavra de Deus. Agora, você pode estar perguntando, pastor, o que é que toda essa história tem a ver com isso que o Senhor tem empregado nesses dias para a gente? A essa altura, talvez você já tenha notado algumas das analogias contidas nesse texto, algumas comparações entre a graça demonstrada a Mefibosete e a graça de Deus estendida a você e a mim. Vejamos algumas aplicações claras dessa graça. Em certa ocasião, Mefibosete gozou da companhia do seu pai Jonatas, ainda menino, ainda pequeno. O mesmo aconteceu com os nossos primeiros pais, lá no Éden, Adão e Eva, no lindo jardim de Deus. Ao acontecer a tragédia na vida de Mefibosete, a morte de seu pai e de seu avô, veio o medo. E Mefibosete levou o tombo que o prejudicou pelo resto de sua vida. O mesmo aconteceu quando veio o pecado a nós, os seres humanos. A humanidade sofreu uma queda que nos deixou definitivamente aleijados na terra. Somos todos, aos olhos de Deus, deficientes, inadequados. O rei Davi, em seu amor incondicional pelo amado amigo Jonatas, buscou alguém a quem pudesse estender a sua graça, o seu favor. Da mesma maneira, Deus Pai, por causa da sua aceitação da morte do seu único filho na cruz, continua a buscar alguém a quem possa estender a sua graça. Essa mesma pergunta de graça que bateu naquela tarde no coração de Davi,
ecoa hoje aqui nesse lugar. O mesmo desejo de Deus anda procurando alguém a quem eu possa, por amor a Cristo, estender a minha graça salvadora. Há alguém aqui nessa noite que possa ser atingido por essa graça. O aleijado não tinha nada a oferecer. Nada fez. E nada merecia. Ele nem mesmo tentou ganhar o favor do rei. Só pôde aceitá-lo humildemente. Nós também, irmãos, pecadores, sem esperança e totalmente sem merecimento, indignos do favor de Deus, só podemos aceitar humildemente o que Ele fez na cruz por nós. Ele pagou o preço da nossa culpa e do nosso pecado. E Ele não fez isso porque eu era bom e porque você era bom. Nós somos pecadores, perdidos. Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o que éramos, pecadores. O rei removeu o aleijado de sua miserável existência, de um lugar de aridez e desolação, para um lugar de comunhão e de honra, no palácio do rei. Deus, o nosso Pai, fez o mesmo por nós. Ele nos resgatou de nosso Lodebar pessoal, de miséria e de pecado. Ele nos resgatou e nos trouxe para um lugar de sustento espiritual e de intimidade com Ele. É por isso que nós podemos cantar o que cantamos. É por isso que nós podemos abrir a nossa alma e agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você já conheceu a graça de Deus, você foi tirado de um lugar de condenação para uma esperança da eternidade com o Senhor. Davi adotou Mefibosete na família real, dando-lhe provisões ininterruptas, dando-lhe sustento e bênção. Nós também fomos adotados por Deus como filhos e filhas, cercados de delícias sem fim. É isso que a Bíblia nos diz. Nós, os seres humanos, não somos filhos de Deus. Deus só tem um único filho gerado, Jesus. Mas em Cristo podemos nos tornar filhos de Deus por adoção. É essa mesma graça. E ainda, mesmo acolhido, mesmo tirado de um lugar de miséria e colocado num lugar de delícias e de provisão, aquele aleijado andava ainda cocheando. O cochear do filho adotivo era uma lembrança constante da graça do rei. E nossa condição imperfeita nos impede de jamais esquecer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós somos como Mefibosete, aleijados, pessoas inadequadas diante de um Deus santo. Mas Ele nos acolheu por amor a Cristo. Continuamos claudicando, continuamos cocheando, continuamos caindo em pecado. Mas o pecado, a nossa condição de imperfeição, só revela uma coisa para a gente: que onde o pecado abundou, a graça de Deus superabunda. Somos aceitos em Cristo Jesus, mesmo continuando imperfeitos. E o nosso aleijão, as nossas imperfeições, só exaltam a graça de Deus. Quando Mefibosete sentou à mesa do rei, ele foi tratado como um dos filhos do próprio Davi, não sendo inferior a nenhum deles. Quando um dia festejarmos com o Senhor, isso também será verdade. Ali, lá nos céus, na glória com o Senhor, estaremos todos juntos, juntos com Abraão, junto com Moisés, juntos com Davi, junto com os profetas, juntos com os apóstolos, com Pedro, com Paulo, juntos com Lídia,
com Priscila, com Maria, com Febe, juntos com Tiago, com João, com Barnabé, com Lucas, juntos com os mártires do cristianismo, junto com monges, juntos com reformadores, juntos com avivalistas, com presidentes, com teólogos, com ministros, com missionários, com pioneiros, com autores, escritores, todos juntos, sem ênfase na classe social ou títulos, nenhuma consideração especial pelas grandes realizações de ninguém. Sabe por quê? Porque nenhum de nós tem qualquer mérito, nenhum. Porque todos somos aleijados e deficientes, alcançados pela graça de Deus. E como cantaremos naquele dia louvores e daremos graças a Deus por tudo. Todo o nosso louvor será dado àquele que veio e morreu, levantou-se da morte e vive. Seu nome, Jesus. Sua mensagem, graça, favor não merecido. Paulo não é ninguém, Moisés não é ninguém, Davi não é ninguém, Calvino não é ninguém, eu não sou ninguém, você não é ninguém. É graça de Deus na minha e na sua vida e na vida desses homens na história. Por isso não haverá nenhum destaque para mim ou para você. O único destaque, o único louvor será dado àquele que veio e morreu por mim, por você, Jesus. Esse é o nome que é sobre todos os nomes. É a esse que vai ser dado glória e louvor. Há alguém aqui nessa noite que reconhece a sua deficiência e a sua inadequação diante de um Deus santo. Há alguém a quem Deus possa nessa noite manifestar a sua graça por amor a Cristo Jesus. Há alguém que deseje isso. Você não deseja isso, meu querido? Prostrar-se diante dele, entregar-se a ele, receber a sua graça. Sabe o que você vai ouvir dele nessa noite, quando você perceber a sua inadequação, o seu estado de miséria? Ele vai dizer para você: não temas, não temas. O que eu tenho para você é bondade e misericórdia. Por amor ao meu filho, que se deu naquela cruz por você. Essa é a mensagem do Evangelho, meu querido. Não aceite outra coisa que não seja isso. Essa é a mensagem que corta toda a Escritura, desde o Antigo ao Novo Testamento. Somos pecadores, indignos do favor de Deus. Aos seus olhos, somos como aleijados. Somos inadequados na sua presença. Pecadores diante de um Deus santo. Não há mérito em mim hoje, você. Há uma graça estendida a mim e a você. Há alguém nessa noite que deseja entregar sua vida ao Senhor, que deseja chegar diante de Deus e aceitar humildemente o que Ele oferece na cruz para você. Eu queria que você pudesse baixar sua cabeça diante desse Deus em oração e dizer: Senhor, eu entendi a mensagem da cruz. Eu entendi a graça do Senhor revelada naquela sombria cruz, naquela tarde triste, quando o teu filho foi sacrificado pelos meus pecados e no meu lugar. Senhor, faz com que essa mensagem possa invadir a minha alma e o meu coração, me tirar do lugar de miséria e me colocar na tua presença, no lugar de honra. Pai querido e Deus amado, tu conheces as nossas vidas. Ninguém entrou aqui nesse lugar por acaso. Tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu sabes o que cada um de nós precisamos. Oh, meu Deus, tenha compaixão e fale ao nosso coração pelo teu Espírito. Senhor, faça a única coisa que homem nenhum pode fazer: abrir os olhos dos cegos, dar vida aos mortos, atrair pessoas a Cristo Jesus.
nós ouvimos, podemos até ouvir a tua voz. Há alguém a quem eu possa estender misericórdia e graça por amor do meu filho Jesus. Toca, Senhor Deus, os nossos corações. Nos atrai à cruz de Cristo. Faça na nossa vida o que aconteceu na vida de Mefibosete. Ele não tinha nada a oferecer. Nem quis conquistar o favor do rei. Somente aceitou humildemente o que ele lhe oferecia. Graça. Restauração. Faz isso acontecer aqui nessa noite entre o teu povo, Senhor. Restaura aqueles que têm vivido uma vida longe de ti. Restaura e atrai a Cristo aqueles que não conhecem essa graça maravilhosa. Renova nos nossos corações amor pelo Senhor, pela tua cruz, Jesus. É o que nós te pedimos, colocando a nossa vida e os nossos corações na tua presença. Em nome e no amor de Jesus, o nosso amado Redentor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Pai amado, amém. Deus abençoe vocês e obrigado, meus queridos. Castelo